Bem-vindos ao podcast As Amazonas. Olá, bem-vindos ao nosso podcast As Amazonas, repetindo a nossa vinheta. Hoje temos aqui as nossas de sempre, Daniela Sayag. Olá, gente, tudo bom? Aruana Brianese. Oi, pessoal. E o nosso entrevistado do dia, o Tobias Bradford, que é porta-voz da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil. Bom dia a todos. Obrigado dia. por me receber. Beleza. A gente vai começar hoje com o assunto da Aruana, né, Aru? Uma coisa Sim. bem aqui que está acontecendo em Manaus, que está deixando a gente preocupada. Essa semana é um nome complicado, mas que está tirando o sono de muitos amazonenses. É um surto de rabdomiólise que está acontecendo aqui no estado. 52 pessoas já foram diagnosticadas com essa doença, né? Até o dia 1º de setembro, esse dado da FVS. E eles estão concentrados principalmente na cidade de Itacoatiara, onde na noite desta quarta-feira, dia 1º, né, a gente está gravando o programa aqui no dia 2, mas vai para o ar amanhã. Então, na noite de quarta-feira, dia 1º, a FVS publicou um comunicado com orientações restringindo o consumo de peixe extraído tanto de lagos quanto de rios no município. O que preocupa todos os amazonenses, né? Uhum. Porque você fala em rio ali em Itacoatiara, não tem um muro, né? Uhum. E são principalmente os peixes pirapitinga, pacu e tambaqui, de origem de pesca em rio. A gente consome aqui em Manaus, boa parte do pescado é de origem de lagos de piscicultura, né? Uhum. Então, esse não tem perigo, né? Então, criadouros, né? Exato. Então, em Manaus não tem tanto perigo, mas de qualquer forma está assustando bastante, porque ainda não está esclarecida exatamente qual é a causa, né, dessa contaminação. A forte suspeita é que seja peixe, mas ainda não se descartaram outros problemas, porque não é só em Itacoatiara, tem casos também em Manaus, em Silves, e já tem uma pessoa que morreu com essa doença. Quais são os sintomas, hein, Aru? Os sintomas, vamos lá, que eu anotei aqui para não me perder. Segundo o doutor Heitor Vieira, né, o Antônio Magela, da Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira, uma característica comum das pessoas é dor de cabeça e dores musculares. Nossa. Os grupos musculares que temos, por exemplo, o controle do nosso esqueleto, começam a ficar fracos e doer muito. E aí, se ela evolui, ela pode causar até problema no coração, que é um músculo, né? No entorno do rim, então, da falência hepática. E ela é conhecida como a doença da urina preta, porque a urina fica escura também. Então, a gente precisa ficar atento. E aí, por enquanto, não existe nenhuma restrição ao consumo de peixe aqui na capital. Mas, de qualquer forma, é bom na hora de ir comer no restaurante ou comprar, perguntar a procedência. E eu acho que isso é outra coisa que a gente cada vez mais vai ter que tomar cuidado mesmo, é de onde vem a comida que a gente consome, né? Uhum. Isso é uma coisa que é muito comum já em países mais desenvolvidos, você olhar e quando vai no supermercado, você lê o que tem ali, né, dentro dos ingredientes, mesmo. Qual é a fórmula daquele alimento, e que no Brasil a gente não tem muito esse hábito. A gente consome cada porcaria porque não leu, né, o rótulo. E essa preocupação também vai para os alimentos de origem vegetal e animal, né? Hoje você tem como saber de onde foi criado o boi que você está comprando a carne lá no supermercado. Se você tiver esse interesse, você tem como rastrear, né? Na Europa isso é muito comum. E eu acho que isso é uma coisa para o nosso futuro que vai ser cada vez mais comum, a gente ter que se preocupar de onde vem a comida que a gente está consumindo, né? O Magela, que você citou, o Antônio, ele é um dos maiores especialistas, né? Um dos maiores infectologistas lá da Fundação de Medicina Tropical, e ele já deixou claro, até algumas manchetes sobre isso, que não é para restringir o consumo de peixe. Isso nos preocupa muito, Liege, Aruana, Tobias, que está aqui, e todos, porque assim, o peixe, ele está na base da alimentação do amazônida, e pelo menos a pirapitinga nem tanto, que é o chamado peixe liso, ele é muito mais para envio para outros estados, porque as pessoas aqui na região não costumam comer o peixe até liso, rejeitam, né? Até rejeitam. Questão cultural mesmo, nada demais, mas uma questão cultural. Preferem os peixes com escamas. E que é o bagre, né? O que, na verdade, é o bagre que a gente chama aqui regionalmente de peixe liso.
O pacu é um dos peixes mais populares que existe, porque ele custa pouco, ele é barato, né? Então, junto com a sardinha, o pacu é um peixe muito popular, mas o tambaqui é o nosso carro-chefe, né? Inclusive para turismo, né? Você já comeu, Tobias? Nós almoçamos ontem, Aru. Mas tá tudo bem, né? Está tudo bem. Até agora não tem isso. Então, o tambaqui realmente é o nosso carro-chefe da gastronomia e a gente espera logo que a Fundação de Medicina Tropical, que é referência no mundo, né, mesmo em pesquisa e tratamento de doenças relacionadas a questões tropicais, possa entender logo o que está acontecendo, descobrir se porque existe essa dúvida, Exato, se é ou não, acho que né? é o que eu digo, a gente fica preocupada porque ainda não tem certeza de onde está vindo, né? Mas o número de casos assusta, porque são 52 casos num intervalo de 30 dias, né? Com uma morte aí. Então, para a gente ficar realmente atento e ligado no noticiário, porque provavelmente eles estão investigando, vai ter mais novidade em relação a essa fonte da contaminação, né? E eu achei que essa era uma notícia importante da gente destacar essa semana, e com esse plus, né? A gente ficar atento não só ao peixe, é tudo que a gente come mesmo, né? Parar de comer porcaria. Pra você ter uma ideia, Tobias, só tem o consumo per capita de peixe do amazonense, ele só perde para o Japão. É um consumo per capita altíssimo. Realmente está na base de toda a alimentação, desde a alimentação mais popular até as classes mais altas. Então, assim, é uma notícia muito relevante que precisa. E é delicioso, né? Assim, atento. eu sou vegetariana há quase 2 anos e a última coisa que eu parei de comer foi o nosso peixe. Aliás, você então está segura em relação seguríssima. Eu e minha filha estamos. Agora, o Superintendente Federal de Agricultura no Amazonas, que é o Guilherme Pessoa, ele também traz outro dado que tranquiliza bastante, que é assim, não existe hoje relatado em lugar nenhum do mundo casos de rabdomiólise, dessa contaminação, relacionado ao peixe de criadouro, né? Que é na capital, boa parte de onde a gente consome. Exatamente, do comércio hoje. Acho que a Dani, né, o nosso assunto recorrente, a gente vai falar, já falou, vai falar sempre sobre o meio ambiente. Vai falar sobre o meio ambiente e a gente tem um dado que não é recentíssimo, mas é bem atual, que foi o mais recente que a gente tem de desmatamento na Amazônia. Ele foi divulgado agora há 10 dias atrás. E isso tem muito a ver, a gente trouxe também esse tema, porque isso vai ter muito a ver com a entrevista que a gente vai ter daqui a pouquinho com o porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que é essa questão de desmatamento e de que maneira nós podemos contribuir como amazonenses, como brasileiros e como cidadãos do mundo para proteger esse pedaço de terra tão importante para todos, mas sobretudo e principalmente para nós que vivemos aqui e para as pessoas que estão no interior e sobrevivem desse espaço, dessa floresta. Só para a gente retomar os dados mais recentes e divulgados pelo Amazon, que é uma instituição, uma organização seríssima e que eu acompanho há muitos anos como fonte, inclusive, e referência de dados. O desmatamento acumulado nos últimos 12 meses, tomando como referência o que eles chamam de calendário do desmatamento, que vai de agosto a julho, então esses dados divulgados agora em agosto são referentes a agosto de 2020 a julho de 2021. Que é quando há mais desmate, né? Por causa da seca. Exatamente, quando começa esse período, quem está dizendo não é dezembro a dezembro, na verdade ele é agosto a julho. Por isso foi divulgado agora. O desmatamento acumulado nos últimos 12 meses na região amazônica é 57% maior do que o registrado no período anterior, ou seja, agosto de 2019 a julho de 2020. E apenas em julho deste ano, a Amazônia perdeu uma área de floresta maior que a cidade de São Paulo, aquela cidade gigante que a gente sabe, né? Em comparação com julho do ano passado, o desmatamento agora em 2021 foi de 80%, foi 80% superior. E Pará e Amazonas, e isso nos preocupa particularmente, foram os estados que mais desmataram nesse período, né, no período de 12 meses. Isso nos preocupa muito porque o Amazonas sempre foi a área mais protegida de toda a região amazônica. Nós tínhamos até bem pouquíssimo tempo atrás, apenas 3%, e é o maior território do Brasil, e inteiro, 100% do território está dentro do bioma Amazônia. E a partir do momento que a gente tem o nosso estado, que historicamente é o que mais conserva e
preserva, né? Que são conceitos diferentes. E tem... Liderando esse ranking, segundo, né? Tá atrás do Pará. Tá atrás do Pará. Muito por conta do chamado arco do desflorestamento, que fica no sul do Amazonas. Alguns especialistas chamam, inclusive, de sorriso macabro, né? Quando a gente olha nos mapas, a gente vê literalmente ali uma área que vai do Acre, sul do Amazonas, pegam digamos, a parte superior desse sorriso macabro, bastante de Rondônia e sobe ali pro Pará. Rondônia e Pará, que são os dois estados historicamente que mais devastam. E a gente, nesse ranking, ficou acima de Rondônia. Um dos motivos apontados pelos especialistas, e que eu particularmente concordo pelo que já vivenciei, inclusive em loco, né, do sul do Amazonas, é porque Rondônia e Pará já foram tão devastados, que agora essas pessoas estão avançando mesmo para o estado do Amazonas, ali pelo sul, como a Liege acabou de dizer, Apuí, Lábrea e o Maitá. Então, assim, há muito o que ser feito. Segundo o próprio governo do estado, as áreas mais invadidas são áreas que pertencem ao governo federal, né? E aí há pouco, há o que fazer, claro, sempre há, mas há pouca ingerência sobre isso. E assim, a gente vai tratar disso mais adiante, não tem como fugir que sim uma política nacional, quando as pessoas se sentem mais fiscalizadas e temem o poder público, elas tendem a cumprir mais as leis. Né? E quando elas sentem isso um pouco mais frouxo, elas tendem a avançar muito mais. E só para a gente encerrar aqui, para entrar no tema da Liege, eu queria dizer ainda que eu tive, como eu disse agora há pouco, a oportunidade de ir nessa região, ainda como repórter, a grande questão nessa região é grilagem associada ao desmatamento. Então, há, inclusive, associações criminosas que estimulam trabalhadores rurais a migrarem para essa região, né, vindo de outros lugares, sul do país, sudeste mesmo, dizendo que é uma terra legalizada, e muitas pessoas, quando chegam nessa região, veem que não, mas não tem mais nem, inclusive, dinheiro para voltar, né? Então, vem com uma promessa e aí elas acabam sendo a mão de obra do desmatamento e da queimada nessa região. Estimula-se a grilagem para depois retirar ainda alguma madeira de lei, né, que tenha valor comercial, mas principalmente invadir essa terra com todos os benefícios, às vezes, que você ter ali uma terra num país latifundiário, etc., pode ocasionar. Então, assim, realmente para ficarmos atentos, como cidadãos, não podemos fazer muito além de nos informar e acompanhar essa questão que diz respeito à vida de todos nós. Então, o meu assunto também é um assunto recorrente, que é a pandemia, né? A gente já falou e vai falar muitas vezes, mas eu quis procurar dados sobre os antivacinas, e a gente não tem, na verdade, nenhuma matéria, né? Eu procurei nenhuma pesquisa, matérias tem várias, reportagens, mas não tem nenhuma pesquisa que mostre por que as pessoas não estão se vacinando, né? Porque é muito baixo ainda o número, e tem muitas matérias nos jornais americanos. Há 2 semanas tinha uma matéria no New York Times, bem interessante, falando bem pontual, né? Que a maioria dos estados onde tem menos pessoas que se vacinaram são de maioria republicana, como Alabama, Mississippi, Arkansas, Geórgia, Tennessee, Oklahoma. Menos de 40% das pessoas se vacinaram, e declaradamente porque são anti-vacina. Né? Há pouco tempo, eu acho que até já falei aqui, tem um seriado na Netflix, o Pandemia, que no segundo capítulo, né, do episódio, tem uma família no Oregon. Eles dão muito espaço para essa entrevista, que eu fiquei fascinada com a lógica que ela tentava colocar para não vacinar o marido e a mulher, os 3 filhos. Simplesmente ela não vacinou de nada, nem de sarampo, nem absolutamente nada. Então, assim, eu tentei entender a lógica dela, mas eu não consegui de verdade, né? Eu tenho uma filha e o cartão de vacina dela tá para sair para fora de carimbos, né? Porque sair para fora do papel, porque não faz sentido para mim. E agora essa questão da pandemia também não faz, e é um pouco mais complicado, porque é uma questão mesmo de atingir o que o outro, a liberdade do outro, né? Nós temos uma grande desvantagem em relação aos Estados Unidos, porque o atual presidente, ele vai e pede para as pessoas se vacinarem.
Toda hora ele está pedindo, né? Tentando estimular. Nos Estados Unidos, exatamente. Era só grande problema. Eu acho que pode ser, porque não tem pesquisa, né? Então, pode ser um estímulo, né? E eu penso que o nosso presidente nunca pediu para que a gente se vacinasse, né? Nunca, absolutamente nunca. E aí a gente toda hora está vendo o Biden ir, né, e outros países também, né, os presidentes, né, os chefes de Estado irem e tentando estimular as pessoas. Embora essa questão da antivacina, ela seja uma coisa mesmo quase cultural, né, porque a gente sabe mesmo eu sou professora e eu tenho muitos alunos e alunos evangélicos, né, e não de todas, é óbvio, igrejas, falam que tem pastores que falam, né, que você não deve se vacinar, que isso é uma questão que o diabo pode entrar no seu corpo, umas coisas bem absurdas assim, que tem que ser combatidas, né? Porque é uma questão mesmo de falta de cultura, né? Sim. Então, não há pesquisas, mas a gente sabe que tem a ver com cultura, tem a ver com o estímulo do presidente não pedir para que as pessoas se vacinem. Isso é extremamente preocupante, porque a gente não está com tanta falta de vacina, né? Então, agora, se fosse falta, tem bastante. Inclusive, para a gente já introduzir, se vocês não quiserem comentar sobre rapidinho. Isso, fala. Eu também fico tentando me colocar no lugar, né, da pessoa que não quer se vacinar, até para poder... Nada, Dani. Até para poder dialogar, porque às vezes a gente conhece uma pessoa e você precisa ter os argumentos, então eu fico tentando entender. Pois é. E assim, até a parte da insegurança e do medo, eu acho que é comum e todo mundo tem, né? Uma vacina nova, uma vacina que foi em relação a outras vacinas, o processo de aprovação foi seguido, mas foi muito mais rápido, isso a gente não tem como negar, né? As pessoas veem isso como uma coisa negativa, né? Incrível. Mas confesso, Dani, que até eu mesmo fiquei com medo. Eu acho que o medo é natural. Sim. Aí, se você tem medo, ainda vem alguém colocar mais caraminhola na tua cabeça, aí é mais difícil. Mas assim, a gente fica com medo da vacina, mas é uma questão de escala de medo, né? O coronavírus, e a Covid, ela mata mais. Dizer isso pra você. É uma escala de medo. Medo todo mundo tem, mas assim, entre morrer, aumentar a possibilidade e o medo da vacina é uma escolha quase... Agora, eu também queria completar, antes da gente passar, o seguinte, que era isso que eu estava procurando e que eu acabei abrindo o áudio sem querer, que é o seguinte, eu confesso para vocês, eu sou da geração, desde criança toda, né, vacina e etc, então nós não somos, nenhuma de nós aqui, de uma geração anterior em que tinha graves problemas para a humanidade em relação a isso. Então, eu não sabia que tinha um movimento forte no mundo anti-vacina. Para mim era uma coisa tão pacificada e tão óbvia e tão naturalmente porque no Brasil a gente, na verdade, em relação ao restante dos países, a gente é até avançado em relação à adesão, exatamente, né? A adesão é sempre grande, né? E aí é uma coisa que a gente vai falar já, e até eu acho que é o que a gente vai começar, mas eu queria dizer para vocês que eu li o livro, é isso que eu estava procurando aqui, sobre pós-verdade, porque me interessou muito dizer, meu Deus, que loucura é esta, que as pessoas não querem se vacinar. Será que é porque é uma vacina que foi aprovada muito cedo? Sim. Será porque está todo mundo muito, assim, meio com a cabeça virada por conta de tudo que aconteceu? Clausura em casa, né, restrições e etc. Mas não, é um movimento forte até que anterior, tem, né? anterior nos Estados Unidos, na Inglaterra, um movimento fortíssimo que tem. E nesse livro que trata pós-verdade, daqui a pouco vou dar referência assim que eu consegui achar, que eu não lembro de cabeça, foi escrito por um jornalista britânico, fala e faz um histórico de o quanto o movimento anti-vacina é fortíssimo, muito anterior ao Covid. É uma leitura que vale a pena, para a gente tentar entender o que passa na cabeça das pessoas e tentar desmontar, exatamente. É Michael D'Ancona, né? Aí só para dizer que eu fiquei com medo, mas eu fui, tá, gente, tomar as 2 vacinas. Tem que ir com medo mesmo. Acho que esse é o conselho que eu dou pra muita gente, até que eu já ouvi. Eu tô com medo. Não, vai. Tá com medo, eu também fui. Eu fui com medo mesmo, mas vai. Nenhum, zerada de medo. Fui. Não tenho medo nem de agulha, nem de vacina. Eu gosto. A ideia de tentar me proteger é sempre principal. Mas eu queria entrar com a entrevista com o Tobias, né? Perguntando sobre... A gente estava lendo e a gente vai se perdendo, né? Porque houve muita solidariedade pelo mundo inteiro, né? Os Estados Unidos, ele mandou várias vacinas pra gente, aqui pro Brasil, né? Respiradores. Eu queria que tu desse um panorama aí dessa ajuda, porque lá tá
sobrando que o povo tá pagando, né? Tá dando até maconha pro povo se vacinar lá. É mesmo? Trocando, Tem tudo. Até maconha, cara. E também os obstáculos, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, alguns obstáculos que os Estados Unidos têm encontrado para fazer a doação. Às vezes a vacina está lá disponível, mas a legislação tem impedido, né? Dos Estados Unidos ou dos países Dos países que vão receber, ele pode explicar. Olha, eu acho que agora estamos falando das vacinas, porque as vacinas têm, nos últimos meses, tem sido a melhor solução disponível. Mas a nossa ajuda para o Brasil já começou com os primeiros dias da pandemia. E nós, desde quando precisavam de equipamentos de proteção, por exemplo, álcool em gel, por exemplo, e muitas outras coisas, porque a pandemia nos afetou nos Estados Unidos e aqui no Brasil de várias maneiras. Famílias, crianças, escolas, hospitais. Nós temos que pensar um pouquinho holístico sobre como os efeitos e como ajudar. Então, nós começamos com a proteção. Depois, continuamos ajudando empreendedores, por exemplo, hospitais, governos locais, especialistas na área e pesquisadores na área de medicina. Por exemplo, os especialistas da CDC dos Estados Unidos trabalharam juntos com especialistas aqui do Brasil. Uma continuação de uma colaboração que já existia, mas agora foi enfocada na área da Covid. Então, no total, entre o setor privado dos Estados Unidos e o governo, o valor da ajuda que nós entregamos ao Brasil ultrapassa os 400 milhões de reais. E tomou várias formas. Agora, ultimamente, como disse, os ventiladores pulmonares, 1.000 ventiladores que enviamos para o Brasil, formou parte disto, as vacinas que doamos em junho. Da Johnson, né? Da Johnson & Johnson. Uma dose. Então, tudo isso forma parte da nossa resposta aos nossos amigos brasileiros. Vai ter mais vacina para o Brasil? Uma boa pergunta. Eu espero que sim, em pouco tempo. Eu sei que lá na Casa Branca, todos os dias estão analisando a situação em cada país e como podemos ajudar da melhor maneira. E sempre o Brasil forma parte dessas discussões. Nós esperamos pronto ter uma segunda ou até uma terceira doação. Mas, como disseram, a falta de vacina não é o principal problema na maioria dos países agora, pelo menos aqui nesta região. É como fazer chegar às pessoas que precisam. E como organizar as coisas. Né? Como convencer esses que estão resistentes. Mas também, como disse, o Brasil tem uma infraestrutura impressionante de vacinação. E tem taxas... Viva o SUS! Não falando da Covid, mas falando no geral, a taxa de vacinação aqui é muito alta em comparação com outros países. Então, isso deve ser reconhecido. Tobias, como está sendo feito nos Estados Unidos essa campanha de convencimento? São mídias tradicionais, mídias sociais, palestras em escolas. Como é que vocês tentam pegar, sobretudo nesses estados que, aliás, citou, de tradição mais republicana e ligada a conservadores. Conservadores e ligado, às vezes, enfim, diferente do que se tem hoje no poder, mais ligados a uma visão ali do Trump e tal. Como é que hoje vocês estão tentando convencer e trazendo essa população norte-americana? Pode ser um exemplo aqui pra gente, né? Acho que temos que entender que nos Estados Unidos temos um equilíbrio entre dois princípios importantes. Primeiro, queremos fazer o bem para a sociedade, mas segundo, valorizamos muito a liberdade individual. E mesmo o nosso sistema de governo reflete isto, que temos um governo nacional que tem certas autoridades, mas por causa desse sistema, cada estado tem a independência, soberania quase e autoridade muito específica. Isto significa que a resposta à Covid é diferente de um estado para outro, de um governo para outro. Obviamente, o nosso presidente fala quase todos os dias sobre a vacina e tenta convencer a todos. Mas são poucos os estados que vão mandar para as pessoas se vacinarem. Então, nós sempre
fazemos o trabalho dentro dos limites de não ultrapassar a liberdade. Essa liberdade de cada pessoal. estado. Sim. E entendendo que cada pessoa tem as suas próprias razões para fazer essa decisão. Eu conheço pessoas que, por sua vulnerabilidade de saúde, esperaram até ter a maior informação científica possível. Okay? Você acha que agora, com a Pfizer já tendo finalizado a questão da licença, vai aumentar? Agora, essa aprovação tranquilo, final né? da Pfizer pela FDA, isso dá mais um impulso para pessoas que estavam esperando o fim do processo, por exemplo. Credibilidade, né? A própria vacina. Mas eu acho que uma parte muito importante é a comunicação social. Que as pessoas têm que poder... Eu tenho a sorte, por exemplo, de ter amigos que trabalham na CDC. Ter amigos que trabalham no Departamento de Serviços Humanos e Saúde dos Estados Unidos. Ter amigos que são médicos e que podem dar essa toque segurança. De realidade ao que estamos lendo nas notícias, por exemplo, e dar a sua perspectiva como profissional médico. Mas não todos têm isto. Exato. Então, quanto mais nós podemos compartilhar essa informação, esses dados, e eu falava antes sobre uma sondagem que foi feita entre médicos profissionais nesta área, e todos foram perguntados se eles recomendavam a vacina de qualquer forma ou de qualquer companhia. Okay? Todas as vacinas eficazes nós apoiamos, porque qualquer vacina provada é melhor do que nenhuma. Sim. Todos os médicos recomendaram, pela questão de que podemos sofrer os sintomas e os riscos da doença, ou podemos sofrer os possíveis riscos das vacinas. Ambos têm risco. Risco, acho que isso a gente não pode ter risco, né? O risco da doença é muito maior. Exato, eu acho que isso que a gente precisa pesar, colocar, né? Não pode esconder que existe um risco na vacina. Claro que tem um risco, né? Mas você precisa colocar na balança o tamanho do risco, que é o risco da vacina, e o outro. É por isso que a gente vai correndo quando conhece, né? Quando tem a informação. Agora, Tobias, eu queria falar um pouco mais detalhadamente dessa questão dos programas relacionados a empreendedorismo, né, que você falou que desde o começo da pandemia isso foi um foco também. E a embaixada está com inscrições abertas para um programa voltado para mulheres, né, que a maioria dos nossos ouvintes aqui, um beijo para todas, são mulheres que podem se interessar. Fala um pouco para a gente até quando vão as inscrições e qual que é o foco, quem é que pode se inscrever? É a segunda edição, né, desse programa? Esta é da Academy of Women Entrepreneurs, ou Academia das Empreendedoras Mulheres. Mas primeiro, este não é o primeiro programa de empreendedorismo que temos feito. Já temos anos de trabalhar nesta área, seja pela USAID, mesmo aqui na Amazonas, e em várias outras partes do Brasil, com audiências diferentes em cada fase ou cada programa. Aqui, o tem um enfoque especial na mulher, porque nós sabemos, obviamente, que a mulher, em muitos casos, vem com um ponto de vista diferente. Vê um problema diferente na sociedade que ela quer solucionar com uma empresa, por exemplo. Então, nós, no ano passado, já começamos com uma iniciativa da Casa Branca e do Departamento de Estado, que é o que já existe em vários países, quase 50 países que existe, e mais de 7 mil mulheres passaram pelo programa nesses países. Nós começamos aqui no Brasil. Em todo o Brasil, temos 10 mulheres que participaram na primeira ronda desta região amazônica aqui, e agora estamos entrando na segunda fase. A ideia aqui é para mulheres que têm uma pequena empresa, que tem pelo menos 2 anos de existir, seja na área que queira, porque na primeira ronda tivemos na área de comida, de desenho, da TI, de aconselhamento ou ajuda para marketing, por exemplo. Tem muitas áreas diferentes, então não tem limite, mas tem que ter um pouco de experiência para o curso ser mais relevante. Então tem várias oficinas ou várias palestras que a pessoa faz de casa, não tem que ter um investimento para viajar. Isso vai do dia 19 de novembro, que o
o programa começa que o dia da empreendedora mulher até o dia 19 de março. Então, são 4 meses. E durante esse tempo passam pelos cursos, fazem atividades de networking, por exemplo, para conhecer os demais, com palestrantes dos Estados Unidos e daqui. E, obviamente, em português? Em português. Tá. Com algumas atividades ao final presencialmente. Esperamos, se as condições permitirem. E uma competição de pitch ao final, com a possibilidade de ter acesso a financiamento de cerveja. Legal. Maravilha. Então, as inscrições continuam até o dia 26 de setembro. Nós temos um parceiro brasileiro, Mais Unidos, e tem uma página, um link que nós podemos compartilhar com vocês. Porque nós gostaríamos de ver mais mulheres Sim. Da Amazônia, desta vamos lá, região A participando. gente vai colocar como uma dica do Tobias, Sim. na verdade, né? O mote dessa entrevista é principalmente isso. A gente ficou muito empolgada com essa história. Aliás, para quem que está acompanhando a gente, quer dar um Google, né? É AWE, para procurar Tem até aqui, ó, o link. É. É maisunidos.org maisunidos.org/AWE Brasil. Isso. Com S, porque é em português e a gente está aqui, e barra no final, né? Eu também estava lendo, pesquisando um pouco a respeito. São 90 vagas para o Brasil todo, é bastante vaga, hein? É bastante vaga, mas obviamente o Brasil é um país grande. vai Nós ser preferiríamos ter mais. 900, né? E no Mas, futuro, vamos ver se nós podemos ampliar o bom. programa. E tem alguns pré-requisitos, né? Para participar, as candidatas deverão ter entre 25 e 55 anos e entre 2 e 5 funcionários e possuir um negócio estabelecido, como o Tobias falou, por pelo menos 2 anos. E eu achei bacana isso, porque vocês, assim, vocês focam a ação em cima de pessoas que já têm uma empresa estabelecida, que já têm uma noção, pelo menos mínima, de como abrir um negócio. E até né? sabe as Que suas geram necessidades, né? Exato. Não estou conseguindo Vão tal coisa. aproveitar Não um pouquinho melhor Isso. dos Exatamente. Dar aquele E- salto. E agora eu queria que você falasse um pouco mais, você falou no pitch, né? Eu queria que você falasse um pouco mais, são 90 vagas, vai ter uma seleção, e depois, entre essas alunas, vai ter um aporte financeiro, um investimento. Uma espécie de competição para os Como melhores é que vai projetos. ser? Como é que vai isso? ser isso? Olha, Eu acho que vai interessar primeiro bastante. tem que entender que o foco é de ajudar as pessoas que já têm uma ideia realizada, ao mínimo, pelo menos. E a criação de emprego. Por isso tem que ter também pessoal já trabalhando Pra elas. na sua empresa. E nós vamos também ajudar com acesso à internet, por exemplo, com a tecnologia, os equipamentos que Quem não elas tiver, por exemplo, um precisam. computador, pode Exato, ser que computador, Vocês vão por mandar? exemplo. É isso? Nós vamos dar máximo, a cada máximo, participante para ter as condições estrutura mais ou menos básica. iguais entre todos. Ótimo. E para isso não ser um limite Exato. para algumas. E depois, obviamente, a base da participação e também a base da qualidade da ideia, nós vamos ter um painel e cada uma vai ter a oportunidade de fazer um pitch para fazer crescer a sua empresa. E as quantidades para financiamento ainda estão sendo finalizadas. Vai chegar provavelmente mais ou menos aos 20 mil dólares dos Estados Unidos para apoiar os melhores projetos, mas isto vai ser analisado por especialistas dos Estados Unidos e do Brasil para ter a melhor garantia possível que funcione aqui, nas Certo. condições do Brasil. Ótimo. Na sequência da minha leitura lá na página de vocês, vocês falam da Mais Unidos, que é no caso que apoia esse projeto, mas me chamou muita atenção quando vocês dizem que a embaixada, né, e consulados dos Estados Unidos possuem parcerias fortes, dinâmicas, crescentes com o Brasil através de ações específicas, ONGs, empresas. Isso é uma coisa muito, pelo menos para mim, diferente, porque quando a gente fala em embaixada e consulado, a gente imagina muito país, né? Uma instituição americana e vocês, óbvio, e é a principal função, serem um representante do país em um outro país, na embaixada, mas me chama muita atenção essas parcerias e esse olhar de vocês. Eu queria que você falasse outras áreas e de que maneira pessoas que estejam nos escutando, nos assistindo, que a gente também está
no YouTube agora, acham que tem uma grande ideia, um bom negócio. Como ter esse selo do governo dos Estados Unidos e esse apoio americano? Muito boa ideia. Acho que estamos falando de duas coisas. Primeiro, nós temos uma forte ligação entre o setor privado dos Estados Unidos e o setor privado do Brasil. O nosso enfoque na embaixada não é tanto em financiar o setor privado, mas em fazer ligações entre investidores dos Estados Unidos promover que querem pontes, né? ver uma ideia criada aqui no Brasil ser realizada numa empresa em conjunto ou um investimento em conjunto. Por exemplo, quando nós trabalhamos com a sociedade, a nossa ideia é de que os laços entre Estados Unidos e o Brasil não devem se limitar em laços diplomáticos, porque já tem muitas pessoas que viajam. Nós somos o maior investidor estrangeiro aqui no Brasil. Até agora, o investimento dos Estados Unidos atingiu mais de 145 bilhões de dólares em empresas. Todas as maiores empresas que estão crescendo agora, as empresas novas, os startups, que têm um valor de mais de $1 bilhão, tem financiamento dos Estados Unidos. Tem 13 aqui no Brasil e cada um tem financiamento norte-americano. Então, isto é algo que cria uma base muito sólida para as nossas relações. E não é limitado ao setor privado. Tem muitas outras áreas em que existem laços que dão uma profundidade às nossas relações. E esse interesse, você acha que dos Estados Unidos no Brasil, vamos dizer assim, é por conta do tamanho da população, do mercado, ou tem alguma outra coisa que explica essas relações serem tão profícuas assim? Olha, primeiro, os brasileiros são muito inteligentes, muito inovadores. Nós temos visto que muitos brasileiros estão participando em companhias aqui no Brasil ou nos Estados Unidos que estão crescendo bastante. Então, eu acho que temos uma cultura em comum, uma maneira de trabalhar, um setor privado semelhante e tem uma facilidade em criar esses laços que não existe em todos os outros países, nem com todos os outros países. Então, nós devemos aproveitar dessas semelhanças para mesmo ampliar os investimentos bilaterais. Deixa eu aproveitar a deixa aqui, porque a gente conversando antes, né? A filha da Daniela quer estudar nos Estados Unidos e você falou pra gente, às vezes falta informação. Existem várias empresas aqui que cobram, né, pro jovem que tem vontade de estudar nos Estados Unidos para saber que faculdade que ele vai, se consegue bolsa ou não. E você falou que tem um serviço gratuito, né? Explica aí pra gente como que é isso. Exato. Este serviço é chamado Education USA. Obviamente, é nosso interesse ter mais brasileiros jovens que querem estudar nos Estados Unidos, enriquece o estudo para todos. Então, nós temos um serviço oficial, é o único oficial do governo dos Estados Unidos, que ajuda para pessoas não só a escolherem as áreas ou uma universidade ou várias universidades específicas, mas também fontes de financiamento, preparação das aplicações, os preparativos para os exames gerais, para, no caso disto ser um dos requisitos, e como entender o processo. Tudo é gratuito, nós temos um serviço aqui no Centro Binacional e também tem muitos recursos online. Nós temos vários escritórios em todo o país, mas gostaríamos sempre de ver mais, agora especialmente porque a Casa Branca abriu o espaço para os estudantes viajarem sem as restrições de viagem para os Estados Unidos. Né, o acesso. Isso é muito importante para as pessoas entenderem que agora todos os estudantes que querem seguir estudando ou começar estudando numa instituição de educação secundária ou superior nos Estados Unidos já podem solicitar o visto. Então, tanto tem na internet, tem algum link na página da Embaixada? Tem link na página da Embaixada, também nós posteamos nas redes sociais da Embaixada e dos consulados muita informação sobre eventos. Por exemplo, tem feiras virtuais, tem visitas de universidades, tem palestras,
palestras. Então, tudo isto nós publicamos. Então, se as pessoas nos seguem nas redes sociais, quase tudo está ali, mas também podem visitar o Centro Binacional. No ICBU a pessoa pode marcar um horário, né? Já estava falando com a gente. Sim, aí vai do ter escritório em Manaus, né? Bacana. Né? Agora, nessa conversa prévia que a gente teve, né, que a Liege citou, inclusive, me chamou muita atenção, por exemplo, no caso, a minha filha mais velha, a Giovana, que quer sempre sonhou, né, com essa experiência e realmente ter uma formação nos Estados Unidos. Você disse uma coisa que eu achei muito interessante, que eu gostaria de socializar e compartilhar, porque eu tenho certeza que é de interesse de muitos jovens que estão nessa fase tão decisiva da vida, que é o caminho a seguir, né? Que é um momento de muita apreensão e angústia para o jovem. Você disse o seguinte, que tem algumas universidades que normalmente não são aquelas mais badaladas e famosas e que têm interesse, quer dizer, é uma junção de interesses. O estudante que quer estudar nos Estados Unidos, mas também a universidade americana que tem interesse nesse estudante. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso, né? É por área de interesse, que universidades são essas? O estudante que tem essa pretensão, ele pode se sentir acolhido? Olha, os Estados Unidos, como o Brasil, é um país muito grande. Nós temos mais de 3.500 instituições de educação superior. Caramba. Então, tem muita opção para a gente. Mas é importante encontrar o melhor lugar, porque em muitos casos nos enfocamos nos nomes mais reconhecidos de universidades, Harvard, Yale, Stanford, etc. Mas tem muitos casos em que não é a melhor opção para um estudante específico. Vou dar um exemplo. Eu tive um amigo em Moçambique que queria estudar nos Estados Unidos e não teve como. Mas era nadador. Ele queria formar parte de uma equipe de natação numa universidade norte-americana. Mas não era do nível para poder, para poder competir. Mas ele encontrou uma universidade pequena, num estado que nem conhecia antes, que ofereceu uma bolsa de estudos. Então, ele foi pelo primeiro ano, trabalhou com o treinador dessa equipe. Depois do segundo ano, já se transferiu para uma universidade muito grande e forte para continuar os estudos e competir. Treinando. Por quê? Porque começou onde estava. Então, em muitos casos, tem universidades que querem mais brasileiros entre os estudantes. Eles querem o ponto de vista, as perspectivas, as opiniões que eles têm pela sua experiência como parte do processo educativo dos estudantes. Então, eles oferecem condições especiais. Então, faz sentido investigar e estar aberto a várias possibilidades, e Education USA é a chave para encontrar esses pontos de encontro entre os interesses e as capacidades do estudante e a universidade que tem algo para oferecer. Perfeito. Vamos falar um pouco de meio ambiente? Porque depois a gente já tem que ir para as dicas. Vamos lá. E aí eu também separei algumas informações aqui e tem muito a ver com o que a gente está falando até agora, né? Parcerias entre o governo americano ou a iniciativa privada. E quem quer ajudar ou pode ou tem uma alternativa de parceria com quem precisa, quer e também quer dividir aquela sua experiência. Vocês colocam sobre a PPA, né, a plataforma Parceiros pela Amazônia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa plataforma, o que é essa plataforma e como é que já atua, sobretudo aqui no estado do Amazonas. Olha, essa plataforma é composta por companhias no setor privado, ONGs e parceiros, como a USAID, que forma uma parte dos parceiros originais da parceria. Essa parceria é muito importante e ajuda em muitas maneiras visíveis e menos visíveis aqui. Mas a ideia é encontrar como nós, por exemplo, como governo parceiro e o setor privado, podemos ambos dedicar fundos para apoiar iniciativas locais. Okay? Então, tem por exemplo, à sustentabilidade. Ligadas à sustentabilidade, mas ao mesmo tempo entendendo que nós podemos cuidar da floresta só se nós cuidarmos da
das pessoas que vivem ali e dependem da floresta. Então, a maioria dos nossos programas tem um enfoque específico nas comunidades, na gente que vive ali, para trabalhar com eles e encontrar novas maneiras de abordar os assuntos e oferecer novas oportunidades. Vou dar um exemplo. Faz mais ou menos 6 anos, nós começamos um programa com enfoque no pirarucu, aqui na região. Por quê? Porque em anos passados o pirarucu estava em perigo de extinção. Sim. E, obviamente, é um peixe muito saboroso, uma que delícia. eu aprendi não por primeira vez, mas nos últimos dias eu comi mais de uma vez aqui em Manaus. Muito delicioso. É verdade. Mas tem que ser manejado da forma correta. Então, os participantes das comunidades, os pescadores aqui, fizeram várias coisas. Primeiro, monitoreando a população, pescando de uma maneira sustentável, dependendo das condições locais. Segundo, formando como se diz, alliances, ou alianças entre eles e entre outros parceiros, ok? Para vender com um preço mais justo no mercado, para também ter opções para preparar o peixe para o mercado. O que é o resultado dessas alianças e se organizar? É que um pescador normal, fora dessas alianças, ganha mais ou menos uns R$4 por quilo do pirarucu. Um que fica dentro da organização cobra R$7 por quilo. Okay? Quase um 100% de aumento no preço. Também tem várias opções para fazer os preparativos e enviar ao mercado. Então, a ideia é dar-lhes opções sustentáveis para ter um ingresso maior, mas ao mesmo tempo protegendo o ambiente no qual estão trabalhando. Então, agregar valor, né? Agregar valor exato. E já ter um selo de destino. Qualidade. Exatamente, já ter as condições sanitárias, inclusive de produção, para que tenha já um comprador, um destino certo, que sai internacional, que é muito exigente e tem que ser mesmo. E é importante entender que agora acho que já passamos o tempo em que devemos pensar em escolher ou conservar o meio ambiente ou ganhar uma vida. Sim. Podemos fazer, e tem muitas inovações que fazem possível para fazermos as duas coisas ao mesmo tempo. Agora é só encontrar essas ideias e realizá-las. E para isto existe esta parceria. Agora, trabalhamos na área de, por exemplo, castanhas do Brasil, açaí, por exemplo, manejo das terras. Tem várias áreas. Existem, então, já essas existem parcerias. aqui. Agora, as parcerias feitas diretamente, né? Ou com ONGs ou com governos locais, elas acabam driblando alguma dificuldade que possa existir em relação ao governo federal? Porque daí eu queria que você fizesse um pouco uma avaliação, como é que é, do ponto de vista diplomático mesmo, os Estados Unidos e o Brasil com a atual gestão, né? Que a gente que mora aqui acompanha sabe que não é prioridade a questão ambiental. E isso acaba facilitando ou não tem nada a ver com o que eu estou falando? Olha, o USAID já tem mais de 5 décadas de trabalhar nesta área, com um enfoque especial na região amazônica. Então, vários governos brasileiros e norte-americanos temos uma continuidade impressionante nessa área. Nós somos novos. Consegue continuar apesar dos governos. Nós conseguimos continuar o trabalho aqui no terreno sem nenhuma dificuldade, nem com nenhum governo. E acho que todos damos as boas-vindas a boas ideias, não é? E também, ao mesmo tempo, não deve vir como surpresa que o governo Biden prioriza o meio ambiente mais do que muitos outros governos norte-americanos. Inclusive, já teve atritos, né, com o governo Bolsonaro. Durante a campanha, no primeiro dia do seu governo, o presidente Biden entrou de novo, ou declarou de novo, que ia entrar os acordos de Paris. Isso já é um sinal de que o governo ia tomar uma posição mais
prioritária para este assunto. Mas temos que entender que nós, nos Estados Unidos, também temos um estándar mais alto para o nosso comportamento. Nós entendemos que nós temos que mostrar com os nossos atos de que em casa estamos tomando a sério o que nós estamos pedindo dos países parceiros. Então começamos a já introduzir novas leis, novos regulamentos nas instituições e no sistema legal dos Estados Unidos e ao mesmo tempo já começar o diálogo com países parceiros, como o Brasil. Entendendo que se tivermos melhores resultados na área ambiental, vai requerer os esforços de todos. Então, a nossa ideia é não nos vamos limitar a só trabalhar governo, por exemplo. Certo. Ou governo nacional. Nós devemos, e todos os países devem ver como todos os atores, seja nas mídias, organizações comunitárias, ONGs, governos locais, governos estaduais, governo nacional, até indivíduos podem fazer algo que faz a diferença. Então, nunca vamos rejeitar uma boa ideia que vem de qualquer fonte. E como chegar até vocês? Qual é o meio para que essas pessoas possam apresentar esses projetos para vocês? Não, primeiro, nós continuamos o nosso diálogo com o governo nacional. Mesmo recentemente tivemos mais uma reunião. Também podem ter visto que o secretário Kerry e o conselheiro nacional de segurança, quando esteve aqui, teve um diálogo com vários governadores. E nós continuamos dialogando com líderes de grupos indígenas, com ONGs. Então, esse diálogo ocorre, só não sempre de forma divulgado, pública. Claro. Mas também existem várias maneiras de obter financiamento. O LEAF, por exemplo, é um programa que recebe propostas para financiamento que vai conservar a floresta em regiões um pouco maiores. Então, é um programa grande, um programa internacional que tem financiamento do governo e também do setor privado norte-americano, europeu e de outros países. Então, isso é algo para a escala grande. Certo. Mas sempre a embaixada e os consulados estamos abertos para ideias a escala menor. Nós temos um programa anual onde pessoas podem nos enviar suas ideias para, por exemplo, a consciencialização social nas comunidades, ou programas de voluntariado, ou para jovens, por exemplo, programas culturais que têm que ver com este assunto. Então, tem muitas maneiras das pessoas nos enviarem suas propostas e nós podemos ver se isto é algo que nós poderíamos ajudar em financiar ou tem outras possibilidades. Eu sei que a Ariel já está aqui dizendo que o tempo acabou, mas é assim, o tempo acabou. Eu acho que é muito, mas é que eu acho que é muito útil para as pessoas. Vamos aproveitar. Exatamente, né? A gente linkar, é nosso papel de comunicadores fazer esses links, todos nós estamos aqui por isso, inclusive. Você é o chefe, né? A gente lembrando aqui que a gente está entrevistando o porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e você é o chefe da divisão, digamos assim, de relações públicas, que fala de cultura, de educação e de imprensa. Existe uma divisão dentro da Embaixada para fechar essas parcerias, onde as pessoas podem procurar as suas ideias, ou é via essa divisão de comunicação que você representa? Sempre podem nos contactar no nosso time, nossa secção, para nós ajudarmos a encontrar o canal certo. Perfeito. Exato. E tem um link no website da Embaixada para já entrar. Nós recebemos diariamente vários e-mails com perguntas, propostas e outras comunicações. Pronto, Lia, Vamos agora lá para vamos a dica da Aru. Minha dica é esse livro aqui, é O Tiradentes. É um livro escrito pelo jornalista Lucas Figueiredo. Eu comprei esse livro em 2018, foi o ano que ele foi lançado, mas eu só comecei a ler esse ano. E eu estou muito apaixonada. É a biografia do Tiradentes, maravilha. né? Muito bem escrita. Eu comprei depois que eu vi um post da Terezinha Torres, que é uma colega muito querida nossa, jornalista, e ficou lá em casa
paradinho e eu tô lendo agora. E aí eu comecei a ler, me interessei, fui atrás e eu vi uma entrevista do autor em abril desse ano, né, no dia de Tiradentes. É um excelente repórter investigativo. Exatamente. E aí ele falou uma frase que eu vou ler aqui, que daí acho que explica meio que o destino, por que eu peguei o livro agora. Ele diz assim: o Brasil é um país muito difícil de entender. A tragédia brasileira é, em muitos pontos, um enigma mesmo. A busca por entender Tiradentes é a busca por entender o Brasil. Por isso voltamos tanto a ele. Então eu acho que nesse Brasil que eu estou tão perdida e tensa aqui, estar lendo esse livro desse momento é muito importante. Eu queria indicar que a gente conheça a história do Brasil, né? A gente precisa se aprofundar, conhecer a história do nosso país, até para a gente poder olhar para o futuro com mais elementos para essa caminhada aí ter um final feliz, vamos dizer assim. Maravilha, gostei. Já vou anotar. Não conhecia o título. Eu tô na fila aí para Então, gente, eu indico realmente o site da Amazon, é amazon.org.br. Amazon é uma organização não governamental que fica sediada em Belém e é uma grande fonte para jornalistas, né? Para pessoas que se interessam por meio ambiente na Amazônia, para estudantes de jornalismo e para todo mundo que quer ter uma opinião com uma fonte segura. Eu acho que a grande vantagem do Amazon em termos de informação, tem várias ações em várias áreas, mas assim, a grande vantagem do Amazon em termos de informação, porque trabalha com informação, é decupar, é traduzir, né? É fazer uma leitura de uma linguagem técnica, muitas vezes inacessível, mesmo para pessoas que se interessam por tema, e trazer para algo que a gente consiga entender e a partir daquela informação poder fazer algo. Eu sou muito fã, eu acho que aí está o grande valor da comunicação, quando você pega uma coisa eminentemente técnica e difunde, socializa de maneira que o maior número de pessoas entenda. Então eu indico o site da Amazon para quem tem esse tipo de dúvida, onde procurar. Eu até trouxe aqui para o pessoal que está no YouTube um exemplo de como eles apresentam os relatórios, tem mapa, muitos tem gráficos, né? muitos gráficos e também o texto descrevendo. Não precisa ser um grande especialista em leitura de dados para bater o olho e com esses infográficos conseguir tirar... Já ficar preocupado. Ficar preocupado mas saber o que está acontecendo, né? Porque Exato. Tem aquele ditado... A ignorância, às vezes, é uma bênção. Até né? Mas aí você morre sem saber por quê também. Então, assim, a gente tem que enfrentar esses medos, botar né? o dedo na ferida, E saber que a gente enfim, pode fazer alguma coisa a partir desses números, inclusive com as nossas escolhas. Tobias, você quer dar alguma dica, além do curso para empreendedoras, que depois eu dou a minha? Alguma dica? Acho que o próprio curso, né? Indicar para as pessoas procurarem o curso, acho que é uma boa. Voltar ao curso das empreendedoras. Sim, frisar. Não, é uma oportunidade única. Obviamente nós queremos oferecer para o maior número possível das mulheres, mas nós recebemos um feedback muito positivo das participantes da primeira ronda e sempre vamos melhorando o projeto. Então, para esta ronda, estou certo que vai dar muitos frutos para todos. maisunidos.org/AWE Brasil/ É esse? A gente vai divulgar nas nossas e redes também pode ser encontrado no nosso website da Embaixada ou Mais Unidos. Perfeito. Qualquer dos dois. A Malu está dizendo que vai botar, já deve estar, na verdade, aqui embaixo no vídeo, essa descrição para facilitar o acesso. E a minha dica é investir nas nossas crianças, né? Então, eu sou uma mamãe apaixonada e todas aqui também são. E todas nós conhecemos, quem tem filho aqui, eu acho que você tem, né? Mas é americano. Você não tem, né? O assessor aqui, o Júlio, mas a Gabi eu acho que tem. Ela com certeza conhece o Palavra Cantada. Palavra Cantada. Então, todo mundo conhece a Palavra Cantada no Brasil porque nossos filhos ouviram desde pequenininho, né? Minha filha é de 2008, então desde o começo deste século, Palavra Cantada canta músicas muito politizadas, muito inteligentes, né? E eu sou amiga da Elinita Fogaça, que é assessora de imprensa deles, e ela mandou pra gente, em primeira mão, a música Amazônia, que vai ser lançada amanhã. A gente tá gravando dia 2, a gente já vai no ar. É claro que eu dei a minha palavra para ela, que a gente não vai colocar no dia 2, porque tá sendo lançada amanhã às 9 da manhã, em todas as redes sociais. No caso, nesta sexta-feira, dia 3, às 9 da manhã, em todas as redes sociais do Palavra Cantada. E a gente vai ouvir agora em primeira mão.
Brasil. A verdade agora é esta, que não cabe no Brasil. A magia da floresta, o Irapuru, o Pararazu, cantam em coro Amazônia. Tem um mar feito de rios, muitos povos vivem lá. Não sei como um curumim não se perde nessa mata. A floresta encantada canta em coro Amazônia. Deixa a árvore crescer em paz, deixa o peixe boi em paz, deixa o jacaré em paz, deixa a canoinha em paz, deixa em paz a onça amazônica. Tantos macaquinhos, sapos, rãs e pererecas, 1.000.000 bichinhos, 1000 orquídeas e bromélias, pirarucus, tucunarés, cantam em coro Amazônia. Tá no mapa do Brasil, a verdade agora é essa. Lindíssima, né? Linda, linda demais, é linda. Fala de paz, né? O curumim que se encontra na floresta, a gente sabe que eu acho que é muito paz, lindo. essa mensagem de paz para a criança, né? É muito importante, porque eu acho que essa cultura da paz é o que a gente tem que realmente promover. Se a gente quer um mundo, né, em que as nações convivam em harmonia, precisa ter paz. Tobias, muito obrigada. Você fala português muito bem. Eu não sei Muito quanto bem. tempo você mora no Brasil, mas muita E várias outras informação. Tem que línguas seguir também. praticando. Não, foi muito bom. Parabéns aí pelas iniciativas e pela maneira que você as oferece tão bem. Muito obrigada. Muito obrigada. E sobre essa canção, ou pelo menos a parte que eu escutei, só queria comentar que a razão por que nós fazemos tanto com o Brasil é porque nós somos muito optimistas sobre o futuro do Brasil. Ah, que bom. E o Brasil é um país muito grande, com muito potencial, com vários desafios, como todos os países, mas o que nós vemos aqui nos faz optimistas. Então, ao visitar os lugares diferentes e ao conhecer os brasileiros, eu continuo otimista para o futuro da relação Estados Unidos-Brasil, mas também para o futuro do Brasil mesmo. Ah, que Excelente, bom. Nós que também. bom. Eu sou Muito muito otimista e nós obrigada. também. Obrigada. Thank you. Isso, gente. Tchau, Obrigado, tchau. Thank Um you very abraço. much. Thank you. Obrigada. Tchau. Este foi o podcast As Amazonas. Fale com a gente. Produção asamazonas@gmail.com.